Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis 4, 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Meus irmãos, você tem que abrir seu coração. Quando a gente abre o nosso coração, Deus encontra solo para plantar a semente, que é a palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra especial para cada um de nós, viu? Acharam aí? Gênesis capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, ou um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vamos fechar os nossos olhos, pedir direcionamento de Deus, pedir para que Deus trate conosco. Pai querido, trata com nossos corações essa noite, Senhor. Nós não viemos aqui para ser apenas mais um culto. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Nós viemos aqui para nos entregar na presença do Senhor. Ninguém aqui, Senhor, bate ponto como se fosse uma empresa para confirmar que nós estivemos na Tua presença um dia na semana. Não. Nós estamos aqui porque nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Nós estamos aqui porque nós amamos estar na Tua presença. Nós adoramos a Ti. Nós nos entregamos e rasgamos o nosso coração a Ti, Senhor. Como seria maravilhoso se todos os dias pudéssemos ter um momento como igreja juntos para adorar ao Senhor. Mas nessa noite, Pai, faz essa palavra entrar sobre o nosso coração. Faz essa palavra arder sobre o nosso coração. Que o Senhor encontre terra fértil sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Quem está na mídia? Leide? Leide, vou precisar de bastante versículo hoje, viu? Fica fica bem atenta aí. Nós temos bastante passagens hoje. Pode até deixar, por favor, assim no telão. Meus irmãos, Gênesis capítulo 4, nós lemos 5 versos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja nessa noite, você está prestando atenção em mim? Amém? A primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja nessa noite, e você vai perguntar para quem está do seu lado, é uma pergunta única: o que você tem para entregar ao Senhor? Vou perguntar de novo: o que você tem para entregar ao Senhor? Você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Pergunta, faz uma pergunta para ele: Juninho, o que você tem para entregar ao Senhor nessa noite? Meus irmãos, para que nós possamos responder essa pergunta, guarde ela no seu coração. Mas para que a gente possa responder essa pergunta, a primeira coisa que você tem que entender é o momento de vida que você está vivendo. É o momento exato que você está. Porque a palavra de Deus, Diego, Daniele, nos ensina que na nossa vida existe diversos tipos de momento. Hoje pela manhã, tia Ana, tio Cal, veio a tia Bete aqui. É tudo tio, tá? Tio Cal, tia Ana, tia Bete, tio Ião, tio Niva. Olha, tem 9 tios por parte de mãe. E eu falei para ela, e ela relembrou, porque esses dias atrás ela estava na Itália.
estava na casa da filha dela. Eu falei para ela: tia, não foi um momento maravilhoso de conhecer outro país, conhecer outra cultura, estar perto do neto? Ela falou assim: nossa, foi maravilhoso. E são momentos inesquecíveis. A nossa vida, meus irmãos, são feitas de momentos. Quem é o trabalhador que está aqui nessa noite, que tira férias pelo menos uma vez ao ano? E vocês viajam quando vocês tiram férias? Algumas vezes? Essas viagens, elas marcam a nossa história, não marca? Cada vez que eu vou para um lugar diferente, a gente lembra com muito carinho cada lugar que a gente passeou, cada lugar que a gente visitou. E deixa eu falar para você, não tem nada a ver com a pregação, mas eu profetizo que você viaje muito ainda em nome de Jesus. Que esse ano ainda Deus prepare uma viagem para você. Não importa para onde seja, nem que seja para Ipeúna, para Charqueada, para São Pedro, mas vai, sai da rotina, sai da mesmice. Pastor, não tem dinheiro para ir longe, vá perto. Pastor, não tem dinheiro para gastar, vai numa, como é que chama aquilo que vocês falaram, que vocês acampam? Acampamento, como é que chama lá? Barraca, vai na barraca. Mas vai. Melhor, olha isso aí, pastor, a senhora foi usada por Deus agora. Olha que ela falou, que a melhor idade, os velhos, desculpa, estou brincando, querido. Brincadeira, só para fazer o povo rir. A melhor idade não paga nem passagem de ônibus, pode viajar o Brasil inteiro de graça. Oh, aleluia, oh, que bênção. Até de avião a passagem é mais barata, viu? São momentos que a gente vai lembrando de alegria, de felicidade, de paz. Mas a nossa vida tem momentos de dor também, não tem? Momentos que você participou de um velório que você não queria estar. Momento que você de repente abriu a sua geladeira, o seu armário, faltou tudo e você se entristeceu com isso. Momento que você recebeu um diagnóstico médico e aquilo machucou o seu coração. A vida são feitas de momentos. Só que eu quero que você observe comigo o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3. Vai lá comigo, meu irmão, por favor, em Eclesiastes capítulo 3. Abra a sua Bíblia comigo lá. Eu quero mostrar para você um pouquinho o que se fala a palavra de Deus sobre momentos, sobre tempos na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso em nome de Jesus? Que há tempo para todo o propósito embaixo do céu? Então não reclama se agora você está precisando de uma emergência do Senhor, porque o Senhor mesmo está dizendo: há um propósito para esse tempo também. Entenda isso em nome de Jesus. Saiba que Deus está no controle, continua no controle e sempre vai estar no controle daquele que é fiel. E a Bíblia continua dizendo assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempos de paz. Gustavo, há tempo para todas as coisas. Se você não estiver atento à palavra de Deus, você não consegue entender os propósitos de Deus para a sua vida. Hoje eu quero dizer para você, meu irmão, que embora a Bíblia nos ensine que existe tempo para todas as coisas, só há uma coisa que não é medida por tempo. Pergunta para mim, qual, pastor? Só há uma coisa que não é medida pelo tempo ou pelo momento de vida que você está levando: a sua adoração a Deus. O que eu quero dizer com isso para você entender?
Nos momentos mais fáceis, nos momentos que está tudo muito bem, é fácil adorar o Senhor, não é? É fácil só abrir os nossos lábios e dizer palavras de gratidão a Deus. Fala, obrigado, Senhor. Olha para trás, não falta nada, está tudo muito bem, está tudo muito bom. O meu marido me ama, minha esposa me ama, meus filhos me amam, nada em casa me falta, minha saúde vai tudo bem, tenho um bom trabalho, tenho um bom carro, nada está difícil na minha vida, Eloy. Aí é fácil falar, Senhor, obrigado. O problema é quando parece que as coisas começam a faltar, quando parece que as coisas começam a ser arrancadas de nós. Aí é momentos difíceis de adorar o Senhor. Mas a palavra de hoje vai nos ensinar, meus irmãos, que não há nenhum momento diferente sobre a nossa vida para nós sermos adoradores ao Senhor. Nós temos que ser adorador no momento difícil, mas nós temos que ser adorador no momento também bom. Nós temos que ser adorador no momento que falta, mas nós temos que ser adorador no momento que tem de tudo. Amém? Tem gente que participa de campanhas, que vem numas campanhas meio doida que alguns pastores fazem aí, e vem para receber de Deus, e parece que quando recebe de Deus, não vem mais na igreja. Já deu, já recebi, por que eu vou continuar na igreja? Então é momento de adorador no momento que precisa. Quando Deus faz, se afasta. Basta você ver quantas e quantas campanhas nós temos vivido e visto dessa forma. Raro são as campanhas que começam o mesmo grupo de pessoas e terminam o mesmo grupo de pessoas. Você já participou aqui em outras igrejas de 12 dias, não participou? Em janeiro? Os primeiros dias é assim, ó. Primeiro dia lota a igreja. A pessoa vem com fé, a pessoa vem pronta a se entregar genuinamente. Segundo dia, se Deus não fez nada, uma meia dúzia já não vem mais. Terceiro dia, quarto, quinto, a hora que chega no 12, meu irmão, só tem metade da igreja. Por dois motivos: alguns receberam e pararam no meio do caminho porque já receberam. Outros que não receberam, mas desanimaram no meio do caminho e não quiseram mais estar na presença. Feliz é cada um de nós que permanece fiel até o fim, porque Apocalipse, você está aprendendo de quarta-feira, que fala para todas as cartas, 7 igrejas da Ásia, ao que, me ajude, ao que vencer. Só vence aquele que atravessa a linha de chegada, que vai até o fim. E nós somos essa classe de crentes em nome de Jesus, amém? Mesmo com dificuldade, mesmo doendo, mesmo machucando, nós vamos até o fim, porque o Senhor merece a nossa adoração, porque o Senhor merece o nosso coração, porque o Senhor merece por tudo que Ele já fez por nós. Eu vou falar umas coisas para vocês que talvez não vá agradar seu coração, mas o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco nessa noite. Então, se tem uma coisa que não pode mudar, dependendo da situação que a gente está, é a nossa adoração. O Senhor está em busca de corações adoradores. Ele ainda está em busca de corações adoradores. Eu vou te dar 2 versículos. O primeiro, para você acompanhar comigo, é Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6, 5. Diz assim a palavra do Senhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que parte do coração? Só uma entendeu. De que parte do coração? De todo o seu coração e de toda a tua alma e também de todas as tuas forças. Meu irmão, o que mais o diabo está querendo fazer conosco é arrancar as nossas forças, é tirar as nossas forças. Força representa vigor. Tem pessoas que não têm mais vigor, tem pessoas que não têm mais forças de buscar a presença do Senhor. E a palavra diz assim, ó: você tem que amar o Senhor, o seu Deus, que te salvou, que te curou, que te resgatou, que transformou a tua vida, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas é difícil, não é? Como é difícil. Quer ver um outro versículo que fala muito sobre adoração também? Vai comigo lá no Salmo 51. Salmo 51,
você vai no verso 10, por favor. Salmo 51, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ou algumas versões aí, um espírito inabalável. Sabe o que significa um espírito inabalável, meu irmão? Alguém daqui já lutou boxe? Igual eu? Já, Mateus? Eu já desafiei você, né? Já convidei você para uma luta, você fugiu, né? Tô brincando, filho. Mas você luta boxe, não luta? Quando a gente vai treinar antes de lutar, tem um negócio que fica pendurado. Como é que chama aquilo lá? Saco de pancada? Saco de pancada. Sabe o que Deus está falando em Salmo 51, tio? Quando fala sobre um espírito inabalável, que a nossa vida ela tem que ser igual ao saco de pancada. Porque o lutador, quando vai treinar, ele vai dando tanta pancada naquele saco, mas tanta pancada naquele saco, que eu nunca vi na história do boxe, ou em qualquer vídeo, ou em qualquer lutador, alguém que um dia rasgou aquele saco e aquele saco virou uma baderna. Porque ele é resistente. Ele sofre pancadas e pancadas e pancadas e pancadas e pancadas. Isso que é um espírito inabalável. A gente não se abala por qualquer coisa. A vida te dá pancadas, as pessoas te dão pancadas, as palavras te dão pancadas, as injustiças te dão pancadas, mas você continua firme em nome do Senhor Jesus, porque sobre a tua vida tem um espírito inabalável. Você está vendo como não tem nada a ver com esse mundo e tem tudo a ver com Deus que você serve? Então, baseado em cima desses dois versículos que falam sobre adoração, Deuteronômio capítulo 6 e Salmo 51 verso 10, a gente vai entender nesta pregação de hoje, falando sobre Caim e sobre Abel. Por isso que eu coloquei aquela pergunta lá no início para você: o que você tem para entregar ao Senhor? Meu irmão, o ser humano, ele tem duas coisas para entregar ao Senhor, sempre. Quando são filhos de Deus, reconhece o Senhor como Pai. Ele pode entregar adoração, ou ele pode entregar murmuração. Ao longo da história você viu muitas pessoas e até uma nação entregando ao Senhor murmuração. E qual é a resposta de Deus para cada coisa que a gente entrega? Para cada coisa que a gente entrega, Deus tem uma resposta. Você sabe que a murmuração fez o povo permanecer mais tempo além do devido, sim ou não? Você conhece a história do povo de Israel no deserto. E você sabe que a adoração transforma o que estava em caos em vida de novo e vida com honra. Então você escolhe o caminho. Você é da classe que adora ou você é da classe que murmura? Pastor, depende do tempo. Mas eu acabei de ensinar para você que não existe tempo para adorar a Deus. O tempo para adorar a Deus independe da situação que a gente vive. Então a palavra que o Espírito Santo de Deus quer colocar no seu coração essa noite é: aprenda de uma vez por todas a ser só adorador. Não precisa ser murmurador. Murmurador, tio, é aquelas pessoas que só reclamam da vida. Particularmente, não é legal ficar perto de pessoas assim. Pega uma sala com 10 pessoas felizes, alegres, para cima, positiva, acreditando em tudo, tudo vai dar certo. Coloca uma pessoa dentro dessa sala, pessimista, murmuradora, dizendo que nada vai dar certo, que tudo está errado. Contamina ou não contamina? Contamina. E o inverso também é verdade. Se você pegar uma sala cheio de murmurador, 10 murmurador lá, 10 pessoas que só reclamam da vida, e colocar uma pessoa para cima, uma pessoa alegre, feliz, mas não é em tempo, sempre, não é em tempo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Minha tia está aqui, meu tio está aqui. Nós temos uma tia chamada Helena. Lembra da tia Helena? Tia Ana. Essa mulher, nunca vi tempo feio com ela, tio Cal. Tia Sila,
São pessoas que têm prazer de estar perto, porque elas falam, elas conversam, elas brincam, elas abraçam, mesmo você estando de cara feia. E isso aí também contagia. Você transforma o que estava ruim em situações boas, porque tem pessoas perto de você que estão trazendo essa chamada energia boa para a sua vida. Mas essa energia boa que a gente está falando aqui na vida de um crente é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus inabalável sobre a sua vida, que mesmo tudo esmurecendo, ainda a gente continua acreditando em nome de Jesus. Amém? Bom, então se nós temos esses dois caminhos, olha só, voltando lá em Gênesis capítulo 4, aonde eu estou falando para você sobre dois irmãos, Caim e Abel. Eu li para vocês que os dois foram entregar uma oferta ao Senhor. E quando eu trago essa verdade dentro da palavra de Deus, eu sempre trago o Antigo Testamento como a igreja do Senhor no tempo de hoje. Dentro da igreja do Senhor nós temos Caim e nós temos, ou melhor, nós temos Caíns e nós temos Abéis. Tem os dois tipos de pessoas, Abéis e Caíns. Não devia, mas tem. Tem ou não tem, pastor Eva? Senhora que já é vivida de igreja, senhora que já construiu igreja, tem ou não tem? Agora eu quero ver se você consegue entender qual personagem você está carregando, se é Caim ou se é Abel. A palavra de Deus, ela nos disse no verso 3, que depois de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muito bom isso, não é? Poxa, foi lá, adorou o Senhor, entregou uma oferta. E no verso 4, está dizendo que Abel também fez o mesmo. Então a palavra diz que primeiro quem entregou? Caim. E depois veio Abel. No versículo 4 diz assim a palavra: também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E aí, Eloy, você que gosta de assar carne, você gosta de um bom churrasco, a Bíblia é maravilhosa. Que mais que está falando que Abel trouxe aí? O que é, Marlene? Da gordura. Fale uma coisa para mim, os entendedores de churrasco, Richard. Só de comer, né? Eu também, viu? Quem faz churrasco é aquele senhor lá, ó. Bom, o Eloy. Comer uma picanha sem uma gordurinha não é a mesma coisa, não é, Eloy? Uma das melhores carnes sem a gordurinha dela não é tão suculenta quanto com a gordura. Desde esta época, a gordura, sabe o que ela representa? A gordura representa o extra, a gordura representa o principal, a gordura representa a diferença, a gordura faz a diferença na oferta de Abel. Por isso que a Bíblia foi explícita em dizer que não só trouxe os primogênitos das ovelhas, mas também da gordura. Sabe o que o povo fazia nessa época, depois de Caim e Abel, porque foi os primeiros que ofertaram ao Senhor? Eles sempre retinham a melhor parte, que era a gordura da carne. A gordura fazia banha também, a gordura era usada para muitas coisas, eles sempre retiam. Abel foi o primeiro que não só entregou uma oferta, mas entregou o melhor do que ele tinha para Deus. E Caim não fez errado, entregou a oferta daquilo que ele produzia. Caim, ele era agricultor, Abel, ele era aquele que cuidava dos animais. Por que a Bíblia vai dizer que Deus ele não aceita uma oferta e aceita outra? Porque nada a ver tem, meu irmão, com aquilo que você traz, com aquilo que você entrega. Tudo tem a ver com aquilo que está aqui, ó, com o seu coração. Você pode trazer um caminhão de dinheiro, você pode trazer um caminhão de cesta básica, você pode trazer o que for, mas se o seu coração não tiver voltado para Deus, Deus ele vai rejeitar. A igreja vai receber, a não ser que o pastor seja muito espiritual para discernir que essa oferta também não é válida. Mas a igreja normalmente vai receber, mas a oferta nunca é para a igreja, em primeiro lugar é sempre para Deus. Por que a palavra nos disse sobre aquela viúva que no meio de todos veio no altar e entregou as únicas moedas que tinham?
E a palavra diz que foi aceita perante ao Senhor aquelas únicas moedas que ela tinha, porque veio do coração. Ela não fez porque ela tinha pouco, ela fez porque ela adorava com um pouco que ela tinha. E a palavra diz que no pouco Deus coloca-se no muito. Por que aquela palavra de Deus que fala quando Eliseu passou, e aquela viúva de Sarepta falou assim: ó, eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite, eu tenho só um pouquinho de pão para fazer um pão, e quando fizer eu vou alimentar a mim e meu filho, e depois nós vamos morrer. Elias fala assim: pode fazer, faz, porque eu quero comer também, que eu estou com fome. E quando aquela mulher entende o recado de Deus e ela começa a fazer, a palavra de Deus fala que não faltou, nem para um, nem para outro, e nem para o profeta, e ainda sobrou. Sabe por quê? Coração. O Senhor não está em busca de pessoas que fazem para se mostrar, meu irmão. O Senhor não está em busca de pessoas chamadas Caim. O Senhor está em busca de pessoas chamadas Abel, que faz o seu melhor para Deus. Hoje pela manhã, acabou o louvor, uma pessoa veio me procurar, me pedir desculpa de uma situação, e eu falei assim para ela: minha irmã, você não tem que pedir desculpa, mas se você quer, eu aceito as suas desculpas, mas tudo que você for fazer para Deus, pastora Ela, faça com excelência. Sabe o que eu disse? Quando eu vou preparar a mensagem, porque o que eu sei fazer é pregar, eu até tento cantar, mas meu filho me barra, porque ele fala que eu não sei cantar, ele briga comigo. Mas de vez em quando o meu coração de adorador quer cantar também, mas o que eu faço é pregar. E quando eu vou preparar a mensagem, eu não vou naquilo que eu quero pregar, eu vou naquilo com que Deus quer falar. Eu quero fazer o melhor, com excelência, para a igreja entender, receber, levar para casa, guardar no coração e ainda dar fruto a essa palavra. Eu sempre falo: Senhor, me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, porque eu erro, porque eu peco, porque eu sou falho. Eu não posso subir no teu altar carregando coisas do mundo, eu não posso subir no teu altar cheio de pendências com o Senhor. Eu falei para ela: faça isso sempre. Toda vez que você for servir como você serve na casa do Senhor, sirva com excelência. Está difícil? Adore. Está muito difícil? Adore mais. Você vai ver se o Senhor não transforma a situação, meu irmão. Você vai ver se o Senhor não muda, em nome de Jesus. Está entendendo até aqui? Amém? Bom, então veja só, baseado no que o Senhor entendeu da oferta de Caim e da oferta de Abel, agora o Espírito Santo vai falar com o seu coração sobre como nós recebemos uma repreensão. Porque o Senhor Deus não apenas recusou a oferta de Caim, mas Ele repreendeu a Caim. O Espírito Santo de Deus está nos dizendo agora como é que a gente vai aceitar a repreensão do Senhor sobre as nossas vidas. E o Senhor repreende, o Senhor puxa a orelha, sim ou não? E quantas vezes o Espírito Santo acusa. Olha só o versículo 6. E o Senhor disse a Caim, depois que caiu o semblante de Caim, o Senhor disse a ele: por que você se irou, Caim? Porque tu te iraste. E por que caiu o teu semblante? Olha o verso 7, Deus dizendo: se bem você proceder, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Glória a Deus. O Senhor recusou a oferta e repreendeu a Caim. Quando o Senhor vai repreender a nossa vida, qual a atitude que nós tomamos? Porque você vai ver agora qual foi a atitude de Caim quando Deus o repreende. Talvez, meus irmãos, talvez o coração de Caim, por não ter sido aceita a sua oferta, nem tivesse machucado tanto. Talvez o que machucou foi a repreensão direta de Deus. Que isso
quem não possui o Espírito Santo de Deus não suporta. Quem não possui a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, não suporta a repreensão de Deus. Por isso que tem muita gente que se afasta da presença. Por isso que tem muita gente que não consegue permanecer, porque não tem a presença do Espírito. Sabe aquele Espírito de Salmo 51, um Espírito inabalável? Quando tem um Espírito inabalável, a repreensão do Senhor chega, a gente permanece firme, porque o Senhor está nos repreendendo para cura, para melhora, e não para o mal, não para querer nos derrubar. Eu lembro de uma ocasião, meus irmãos, para você ver a seriedade da repreensão. Eu, como pastor de igreja, eu vira e mexe, eu tenho que repreender. E não é porque eu quero. O meu prazer não é repreender. O meu prazer não é tirar pessoas de cargo. O meu prazer não é. O meu prazer é vir na casa do Senhor, adorar o Senhor, glorificar, entregar a minha melhor oferta para Deus e voltar para casa cheio de Deus. Só que sabe o que os pastores estão mais fazendo ultimamente? Desculpa usar essa expressão, resolvendo bucha. Bucha quando chega, bucha quando vai. Bucha quando está em casa, bucha quando está orando, bucha quando está trabalhando. Até medo de abrir o WhatsApp. Problemas. Os pastores de o tempo de hoje, e não sou eu apenas, é uma leva de pastores que eu conheço, o que mais faz é resolver problemas. E aí a gente tem que repreender. Quando está errado, tem que vir a repreensão. Você entende isso em nome de Jesus? Eu me lembro de uma ocasião que eu tive que fazer isso na igreja ao qual eu pastoreava. Eu chamei uma mulher na sala pastoral junto com uma testemunha, e eu disse para ela, na época ela era líder de mulheres, olha só, pastor Eva, líder de mulheres e diaconisa na casa do Senhor. Eu chamei ela devido a um monte de circunstâncias que estava acontecendo, várias mulheres vieram reclamar, e aí eu tomei uma decisão de repreendê-la. Mas a minha repreensão era para preservar a vida dela, não só para repreender. Eu disse assim: olha, eu estou te afastando do cargo de diaconisa e estou tirando você da liderança das mulheres para te proteger, para te blindar, porque você está sofrendo muitos ataques. Por isso que sempre que eu converso com alguém eu levo testemunha, para que não haja mentira, para que não haja distorção daquilo que foi dito. E eu falei: por isso que eu estou te afastando. E eu lembro que na época o marido dela também era diácono, igual a Rita e o Vanderlei. Só que ele era um diácono exímio, estava indo muito bem naquilo que estava fazendo. E aí eu falei assim: olha, eu estou te afastando e estou te tirando para te blindar, para te proteger, mas o seu marido continua trabalhando, porque ele está trabalhando e servindo muito bem a casa do Senhor. Aí ela começou a chorar na sala, começou a reclamar de algumas coisas e saiu. Quando chegou lá por volta de umas 10:30 da noite, no domingo, eu recebo uma mensagem no meu celular, pela repreensão que eu tive que fazer, uma mensagem no meu celular com uma foto enorme de uma caveira, dizendo que eu ia morrer, dizendo que eu destruí a família, dizendo que eu acabei com a família, dizendo que eu jamais poderia ter feito isso, e me ameaçando de morte, e um texto gigantesco com ameaças de morte. Você está vendo como que o que Deus entende é a forma que a gente reage com a repreensão? Não é a forma que a gente é repreendido, é a forma que a gente reage com a repreensão. Passado um tempo, eu nem dei muita bola. A única coisa que eu fiz, eu me lembro até hoje, como eu fui ameaçado de morte, tinha um policial na igreja, eu falei: manda uma viatura na porta do culto, do próximo culto. Aí o irmão lá que é polícia, tio, mandou uma viatura, ficou lá. E aí parece que é rivalidade, irmão, parece que é briga por causa de uma repreensão. Sabe, por que eu digo que a pessoa tem que entender, você tem que entender se você é Caim ou se você é Abel. Abel entregou a sua oferta, maravilha, Deus recebeu, aceitou e entregou do seu melhor. Caim entregou uma oferta, Deus rejeitou e o repreendeu. Qual foi a resposta de Caim? Olha a resposta de Caim. E talvez, assim como esse testemunho que eu contei, talvez você já deu respostas assim também. Olha o verso 8 de Gênesis capítulo 4. Diz assim o verso 8: e falou Caim com o seu irmão Abel,
E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Foi o primeiro assassinato da Bíblia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito Caim dentro da igreja, que está matando um monte de irmão, mas não literalmente, com palavras e atitudes. Você já trabalhou em alguma empresa que algum funcionário próximo de você já estava desanimado, contaminado, não querendo mais trabalhar, e começou aqui no seu ouvido tentar buzinar para que você saia da empresa, ou que você também acredite naquilo que ele acredita, que a empresa não serve mais, que está tudo errado, que não é o seu lugar lá, e você começa a se contaminar com isso. Meus irmãos, o reino de Deus, ele é recheado de entrega, de rejeição e de repreensão do Senhor. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado com a forma que a gente reage a tudo isso. E aqui é o ponto que eu quero chegar com você. Por isso que eu digo, Juninho, que tem muito Caim dentro da igreja, que com palavras e atitudes matam sonhos, matam vidas que querem crescer, matam vidas que querem continuar, matam vidas que querem permanecer. Como seria maravilhoso se nós tivéssemos crentes em qualquer igreja do Senhor, no mundo afora, que fossem exatamente como Abel, que só vinha se entregar, só vinha adorar, só vinha entregar o seu melhor. E o Senhor falava assim para cada um deles: eu agrado de você, eu me 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 agrado de você. Eu imagino que cada culto que passa, o Senhor, Ele sai fazendo uma lista daqueles que agradou o coração de Deus naquele culto, e daqueles que rejeitou qualquer adoração naquele culto. Porque entrega também é adoração, só que às vezes não é uma adoração real, às vezes não é uma adoração genuína, às vezes não é uma adoração igual à adoração de Abel. Imagina o Senhor, quando acaba um culto, cada um que passar pela porta: esse eu aceito, esse eu rejeitei, esse eu aceito, esse eu rejeitei. Seria duro se nós ouvíssemos isso e soubéssemos literalmente como Deus recebe a cada um de nós, não seríamos? Então, meu irmão, tem tudo a ver com a reação, com a forma que você encara a repreensão e segue adiante. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você será como Caim? Você será como Caim, que até vem, que até faz, que até entrega, mas no final de tudo Deus rejeita? Ou você vai ser como Abel, que vem, que se entrega, e entrega o melhor, e quando sai, Deus se agrada da sua entrega? Qual é o caminho que você vai escolher para a sua vida? Pastor, eu já sou crente velho. Pastor, eu já mando na igreja. Pastor, a igreja foi eu que construí. Pastor, não é isso que você tem que falar. Você tem que falar: Deus, o Senhor está se agradando de mim, o Senhor está se agradando da minha conduta, o Senhor está se agradando da minha adoração, o Senhor está se agradando de quem eu sou. Porque tem famílias, meu irmão, que saem de casa brigadas, arrebentadas, e chega aqui na casa do Senhor e do nada se transforma num adorador. Depois, na hora que acaba o culto, a máscara de adorador cai e volta a mesma prática lá fora. Você acha mesmo que Deus não está de olho nisso? Você acha mesmo que Deus não está comparando uma adoração igual de Abel com uma adoração igual de Caim? A Bíblia é linda em nos ensinar. Por que a Bíblia precisava falar para nós sobre Caim e Abel, que um matou o outro? Porque Deus está mostrando os dois lados, os dois tipos de pessoas, os dois tipos de crente. E que palavra dura de ouvir, não é? Mas é real, meu irmão. Com tudo isso, que após o Senhor repreender Caim,
Caim faz um estrago em sua vida, tanto terrena quanto espiritual. Já disse para você sobre o verso 8. O maior problema de todos é como o Senhor recebe a nossa decisão após a repreensão que chega. Coloca a partir do verso 9 aí, por favor. Olha o verso 9, diz assim, ó: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Sabe o que esse verso 9 mostra para nós, meu irmão? Que a pessoa nesse momento já está dominada pelo diabo. Essa pessoa nesse momento já está cega por Satanás. É por isso que nós recebemos muitas afrontas. É por isso que tem pessoas que apontam o dedo na nossa cara e nos condena, porque não é o Espírito Santo de Deus que está na vida dela, é o próprio Satanás que está usando a vida dela para isso. A Bíblia é linda em nos mostrar detalhe por detalhe. Olha aqui, Deus já sabia que Caim já tinha feito, que tinha matado seu irmão, mas ainda dá a chance para Caim para falar a verdade. Só que Caim, só no ato de matar, já estava endemoniado. O diabo já tinha se possuído de Caim. Agora quando Deus pergunta, sabe o que ele fala para Deus? Fala assim: mas você quer saber de mim? Sou eu que sou guardador do meu irmão? Cai fora, Deus. Sabe às vezes a afronta que a gente recebe? Quem é você para me repreender? Quem é você para falar assim comigo? Quem é você? Você acha que você é quem? Lembrei agora de uma coisa. Uma vez nós estávamos numa reunião de liderança e estava um problema sério, meu irmão. Nossa, um problema sério. E a pastora sentadinha ali, não fala nada. Você conhece a sua pastora? Ela fala pouco, ela não gosta de falar no altar. Ela ajuda muito nos bastidores, mas ela não gosta muito de altar, no sentido de ficar falando. E aí uma irmã se levanta no meio da liderança, possuída pelo inimigo, e diz assim: quem é você para falar assim aqui dentro da igreja? Com a pastora da igreja. Meu irmão, não tem como que você não vai repreender uma pessoa dessa? Como que você não vai falar? Não serve, você não serve para estar onde você está. Você não serve para estar no cargo que você está. Você acabou de ser usado por Satanás para no meio de uma liderança falar isso com a pastora da igreja, ou com o pastor da igreja que seja, com os anjos da igreja, aquele que luta, aquele que ora, aquele que se dedica. Isso aí é honra, é respeito em ordem espiritual. Então, meu irmão, é a forma como a gente reage. Se a gente deixar ser usado por Satanás, a gente vai reagir exatamente como Caim reagiu. Onde está seu irmão Abel? E ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Não faço nem ideia. E ao verso 10: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite? A voz, não do sangue do irmão que você tirou da igreja, porque não foi derramado sangue, mas a lágrima do irmão que você afastou da igreja, por falar coisas que não devia, por se meter aonde não devia se meter, por agir de forma errada, está clamando pelo Senhor. E agora vem a punição. Se o Senhor não se agradou de Caim, rejeitou a sua oferta, repreendeu, ele não aceitou a repreensão, veio a punição. O nosso Deus, ele é um Deus de juízo, meu irmão. Começa a pesquisar, faz você mesmo, não preciso nem eu dizer, faz uma reflexão da vida daquele que só apronta dentro da igreja, da vida daquele que só faz coisa errada dentro da igreja. Você vai ver que não anda, que não vai para frente, que está tudo parado, que não progride. Olha aqui o que Deus entregou para Caim. E agora, Caim, pelo sangue do teu irmão derramado na terra que clama a mim, olha o verso 11: e agora, maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando você for lavrar a terra, esta não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Eita, que dor! Olha, ouvir isso do Senhor, Richard. O que Caim poderia ter feito? Senhor, eu errei, me perdoe.
realmente errei. Não, ele afrontou Deus. Toda vez que a gente afasta alguém pela nossa postura errada, e quando Deus vai nos corrigir, a gente ainda afronta o Senhor, a punição está aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Olha, você está vendo aí. Ah, pastor, o Antigo Testamento não serve para mim. Então você não pode viver salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Então você não pode viver Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você tem que acreditar que essa palavra que alcançou lá atrás, alcança até os dias de hoje. São os dois tipos de crente que tem na igreja: Abel e Caim. E meu irmão, agora eu finalizo essa mensagem com você só fazendo mais uma pergunta. A primeira que eu fiz lá no início era: o que você tem para entregar ao Senhor? E a outra que eu faço: você vai aceitar a repreensão do Senhor sobre a sua vida, se corrigir e viver o melhor de Deus para você? Ou você vai rejeitar a correção de Deus para a sua vida e viver o juízo de Deus para você? Você tem duas escolhas: aceitar a repreensão e viver o melhor de Deus, ou negar a repreensão e a correção e viver o juízo de Deus sobre a sua vida. O caminho que desejamos para nós depende de nossas escolhas e decisões que nós tomamos. Sempre escolhas e decisões, escolhas e decisões. Quer ver? Vai comigo. Se você nessa noite estiver ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, se você nessa noite resolver ouvir a voz de Deus, olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, verso 8 e 9. Vai lá comigo, em Deuteronômio 30, 8 e 9. Se você aceitar ouvir a voz de Deus, olha o que a palavra de Deus diz: converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem. Isso se você aceitar ouvir a voz do Senhor. Está aqui. Mas agora tem uma promessa também para aquele que decidir rejeitar a voz do Senhor. Vai comigo no mesmo livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, verso 15. Deuteronômio 28, 15 diz assim a palavra do Senhor para aquele que resolver rejeitar a repreensão do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Você é uma pessoa que acredita em maldição hereditária, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quando o Senhor fala sobre maldições, as maldições alcançam até a terceira e quarta geração sobre a maldição que alcançou a vida. Por exemplo, se a maldição foi para a sua vida e ela encontrou pouso porque você resolveu rejeitar, ela vai no seu filho, no filho dos seus filhos e no filho dos seus filhos. Só que também, se você ouvir a voz de Deus e aceitar a repreensão do Senhor e viver o melhor de Deus para a sua vida, a Bíblia também fala que vai até a terceira ou quarta geração. Abençoado será a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos filhos dos seus filhos e dos filhos dos filhos dos seus filhos. Só um deu glória a Deus. E quando a Bíblia aqui em Deuteronômio 28, 15 fala sobre maldições, nós temos mais 30 versículos para baixo de Deuteronômio 28, depois do 15, mais 30. E desses 30,
tem 29 maldições que o próprio Deus lança. Maldito serás na terra, ou no campo, ou na cidade. Maldito será ao entrares ou saíres. Maldito será em um monte de situações. Leia na sua casa, e aí você escolhe qual caminho você quer seguir. Eu queria neste momento orar com você.